A gente vai conhecer a Clara e também vai conhecer um pouco da jornada, né, da Falve. E eu quero saber, Clara, como que foi até o momento de resolver criar uma marca de moda? Vamos lá do início, então. Eu sempre falo para as pessoas que a minha ida pra moda foi algo muito natural, não foi nenhuma escolha, eu diria. Eu sempre soube, assim. Bom, eu comecei fazendo vários cursos de costura, já com 16, 15 anos, lá na minha cidade, em Bento Gonçalves, né? Então, eu primeiro fiz alguns cursos básicos de noção de corte, de modelagem. Depois disso, eu fiquei basicamente, assim, 1 a 2 anos indo todas as noites na casa de uma costureira bem velhinha lá da minha cidade, aprender desde o desenho até corte, modelagem, costurar, acabamento, tudo. Eu sempre digo que esse momento ali foi onde eu realmente aprendi a fazer roupa, assim. Então, eu já entrei na faculdade de moda com uma bagagem bem legal de costura. Já comecei, então, a empreender muito cedo. E quando você saiu do ensino médio, já sabia que ia estudar moda? Já tinha essa intenção? Desde cedo? Sim, eu sabia. Só que o que aconteceu? Lá na minha cidade, assim, não tinha muitos cases. Não tinha ninguém, na verdade, que a gente conhecesse que tinha feito moda e tinha tido já uma carreira de sucesso, né? Então, meus pais, naturalmente, ficaram muito preocupados. Falaram assim, ai, Clara, tu vai fazer moda. O que tu vai fazer, né? Não tem uma referência. Então, de primeira, assim, eu falei, tá, então eu não vou fazer moda. Eu vou fazer jornalismo, porque eu gosto muito de escrever. Então, eu vou escrever sobre moda. Então, eu comecei a fazer jornalismo, fiz, acho que 1 ano e meio. E aí, durante a faculdade, eu pensei assim, tá, não tem algo errado aqui. Eu preciso colocar a mão na massa mesmo. Eu quero desenvolver peças. Aí eu conversei com meus pais, falei com a minha mãe. Falei, mãe, então, eu tentei, mas não era isso. Eu tenho que ir pra criação. E aí, minha mãe falou assim, tá, vai. Mas então, tipo, vai com tudo, dá tudo de ti, porque vai ser difícil. E aí, eu fui pra faculdade de moda. E ali, eu senti que era o meu lugar, assim, né? Então, já com 19 anos, eu criei a minha primeira marca, na verdade, que foi a Amélie, que era um ateliê, né? Um ateliê de camisaria, focado pro masculino. Eu sempre digo que foi um laboratório, assim, de como é empreender, de como é ter uma marca. Eu era muito nova, óbvio, era uma coisa muito artesanal. Era eu, uma máquina doméstica, cortando tecido no chão da sala. Eu fazia assim, eu costurava todas as peças eu mesma e vendia pra alguns amigos. Eu comecei a empreender dessa forma, assim. Em que ano que foi isso? Faz 10 anos. E já tinha rede social? Tu já usava rede social? Já postava em algum lugar? Era divulgava? Facebook. Eu criei assim, vou criar. Aí uma amiga minha sabia fazer logos, ela inventou ali um logo pra mim. E aí eu abri uma página e comecei a postar umas camisas que eu fazia, bem estampadas, assim. Uma coisa bem retrô, aquele retrô caricato, assim. Mas foi um grande laboratório. E aí eu vendi bastante, sim, começou a ficar conhecida na cidade. Até cheguei a alugar uma sala comercial. E aí eu tinha lá minhas maquininhas. Mas era algo bem pequeno, bem rústico, assim. E você já tinha se formado na faculdade nesse momento? Eu tava indo na faculdade. Ainda na faculdade. Tava indo na faculdade. Então, foi legal também a faculdade, porque todos os projetos da faculdade eu já direcionava pra minha marca. Então, tinha projeto de costura, projeto de sustentabilidade, tudo eu já levava pra dentro da minha marca. Tudo era uma oportunidade pra mim, né? Eu sempre falo pras pessoas que estão na faculdade aproveitarem todos os projetos pra fazer algo bom, assim, porque vira teu portfólio, né? Foi assim que eu comecei a empreender, né? Dentro da faculdade e com o ateliê. E aí, aconteceu que eu fui amadurecendo, né? Eu era muito nova. E eu comecei a ver que aquele trabalho não me identificava mais com aquelas peças, assim. Então, eu me apliquei pra fazer um intercâmbio, né? Eu passei, era uma bolsa de estudos. E eu fui pra Portugal, pra Lisboa. E aí, nisso, eu decidi parar o ateliê pra realmente, assim, não pensar em nada de negócios, do que eu ia fazer no futuro. Porque como eu comecei a empreender muito cedo, eu já tinha essa mentalidade sempre, assim, eu preciso trabalhar, preciso criar, preciso... né? O empreendedor, ele não dorme, né? Ele tá sempre um olho aberto, um olho fechado. Eu falei, não, eu vou dar esse tempo pra realmente me encontrar e ver o que eu quero fazer. Então, em Portugal... E como que foi esse encerramento das atividades da marca? Tu pensava em voltar? Tu falou, então, eu tô encerrando a marca, realmente vou fazer outra coisa. Como que foi isso de encerrar a marca? Porque tu não voltou mais com ela, já voltou com outra? E como que foi isso, esse encerramento? Foi assim, quando eu vi que eu ia passar na bolsa, eu vi de qualquer forma eu ia ter que encerrar a Amélie por um tempo, que fosse, porque eu ia estar em Portugal, não ia estar aqui no Brasil, né? Então, eu postei só que a gente ia dar um tempo no ateliê e tudo mais. E aí eu fui, assim. Mas aí, quando eu cheguei em Portugal, eu vi que minha intenção era ficar lá, na verdade. Eu não queria mais voltar pro Brasil. Eu já fui me despedindo das pessoas como se eu nunca mais fosse voltar. Então foi uma choradeira. Aí corta pra eu voltando 8 meses depois, gente. Eu voltei. 8 meses? 8 meses. Deu 8, 9 meses. E por quê? O que tu fez lá exatamente? O que tu estudou? Então, lá eu estudava moda, estudava umas cadeiras de costura, modelagem, mas principalmente estudava história da arte. Então, eu fui pra lá e eu escolhi as disciplinas propositalmente, porque eu queria realmente sair um pouco da costura e, enfim,
estudar outras coisas, né? Abrir a mente, né? Abrir a mente, é. Legal. E aí lá, inclusive, foi uma experiência muito incrível, assim. Eu morei com 2 francesas, um italiano. Eu fiz Eram colegas da faculdade? Não. Tudo de cursos diferentes. A gente morou juntos numa república que tinha lá. Que legal. E aí eu acabei que eu precisava muito trabalhar, porque eu precisava me sustentar lá. Apesar de ter sido uma bolsa, eu precisava comer e pagar o lugar que eu tava ficando. E aí eu fui, assim, caminhando e tal, no centro ali do bairro. E ali eu encontrei uma loja de miçangas, assim, de bijuteria, que tava precisando de uma vendedora. Aí eu fui lá e ela gostou que eu tinha já marca envolvida com moda e tudo mais. Então eu literalmente ficava fazendo acessórios e trabalhei lá como vendedora e fazendo colar e bijuteria e vendendo miçangas, enfim. Então eu trabalhava com isso. Criando, né? Que é algo que tu não gostava, né? Não gostava muito. Mas foi interessante, assim, é interessante ter eu sentia que eu nem era eu mesma, eu tava vivendo outra vida, sabe? Uma pessoa lá estudando, trabalhando com miçangas, que era algo que eu nunca não tinha essa aspiração, enfim. Mas é engraçado como também a vida dá umas voltas. Hoje eu voltei a fazer acessórios dentro da Falve, enfim, mas outras histórias depois eu vou contar mais. Enfim, eu tava lá trabalhando com isso, estudando, e aí eu me dei esse tempo pra não pensar em empreender e encontrar realmente o que eu queria fazer, né? Porque eu sabia que eu queria ter uma marca, só não sabia o que ia ser. E aí eu fiquei o quê? Fiquei acho que uns 5 meses, assim, sem pensar em nada. Aí deu 5 meses e eu comecei a ficar inquieta, né? Porque a mente do empreendedor começa a mas eu preciso criar alguma coisa, eu preciso desenvolver, como eu não tô construindo nada, eu preciso construir alguma coisa. E aí eu lembro que eu ficava, assim, muito desesperada. Eu ligava pra minha irmã chorando e eu falava assim, Joana, eu tô procurando alguma coisa, mas eu não sei o que é essa coisa. Eu tô procurando, assim, eu tô lendo sobre arte, sobre cinema, sobre arquitetura, que são universos que eu gosto, mas eu não tô encontrando o que é aquilo. Eu preciso encontrar alguma coisa que me dê um gatilho do que eu quero fazer. Porque, assim, eu já tinha que fazer um TCC no próximo semestre, então eu tinha que criar uma coleção ou uma marca, enfim, pra desfilar no meu TCC. Então eu tava... Isso lá na formação, lá em Portugal. Eu tava lá em Portugal, Só que em Portugal... Mas o TCC era da faculdade aqui? Exato. E aí eu poderia tentar ficar lá pra me formar lá, ou teria que voltar pro Brasil. Acabou que eu tive que voltar pro Brasil, porque eu não tinha condições financeiras de eu ficar lá. E aí, então, eu tinha que fazer o TCC no próximo semestre, né? Então eu tava procurando alguma coisa que me desse uma luz. E aí, como eu tava estudando História da Arte, eu entrei muito nesse universo, assim. E aí eu encontrei um movimento artístico chamado Falvismo, que eu nunca tinha ouvido falar antes. Falvismo. Falvismo. Olha de onde veio, né? Exatamente. Foi uma corrente artística muito breve. Eu acho que até por isso a gente não escutou em escola, ou até na própria faculdade de design de moda, né? Porque a gente estuda a história da arte, enfim. Mas foi uma contracorrente, basicamente, um movimento vanguarda. E o que acontece? Quando eu encontrei o falvismo, eu olhei, assim, as pinturas e tudo mais, e, sinceramente, assim, não foi uma estética que me atraiu pessoalmente, assim. Eu fiquei, eram uns quadros com umas cores bem gritantes, assim, uma coisa bem primária, assim. Mas eu lendo sobre a história do falvismo e tudo mais, eu vi que era o seguinte, assim, alguns pintores se reuniram ali, naquele momento reinava o impressionismo, e aí eles começaram a pintar uns quadros. Henri Matisse foi um dos pintores desse movimento, de uma forma bem, assim, intuitiva, assim, bem primitiva, cores puras, cores primárias. E aí um crítico da época foi ver uma exibição deles e chamou eles de Le Fauve, que é a pronúncia certa em francês, né? É Fauve, mas aqui eu chamo Falve. E chamou eles de Le Fauve, que significa as feras, os selvagens, porque era uma pintura muito brutal, sabe? Uma coisa muito instintiva. Eles não se preocupavam muito com forma, assim, nas pinturas. Era muito uma preocupação do que vai te fazer sentir. E eu achei isso tudo muito interessante. E aí, eu lembro que eu fiquei, tipo, Le Fauve. E aí, eu tenho até meu caderno daquela época, porque eu vou guardando meus sketchbooks, né? E eu fiquei brincando com os L's, brincando com os F's. Nossa, mas que palavra interessante. Fauve, não sei. E aí, eu falei, é isso. Era isso que eu tava procurando. E aí, nasceu o nome da Falve. Você acaba de assistir mais um corte do Marcas Podcast. E pra você assistir esse episódio completo, é só você ir no YouTube, buscar por Marcas Podcast e aproveita e já se inscreve.